Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quando queremos ter o conhecimento sobre determinado assunto, é pertinente que busquemos um especialista na área. Alguém que tem autoridade para falar sobre aquilo que buscamos. Se estamos doentes, nós vamos buscar um médico. Ele vai achar o problema, vai diagnosticar a doença e vai tratá-la. Quando temos um problema jurídico, nós vamos buscar um advogado. Ele pode nos aconselhar e ajudar a resolver a nossa situação. Então, assim, em qualquer assunto que nós precisamos de ajuda, é conveniente procurarmos alguém que tenha autoridade para falar. A palavra de Deus tem autoridade. E na palavra de Deus nós encontramos dois assuntos principais, dois ensinos principais que são fundamentais em uma mensagem cristã. Esses dois assuntos são lei e evangelho. Eu quero fazer uma diferença, usando esses dois ensinos, sobre o que é o verdadeiro ensino bíblico, que leva o ouvinte a perceber a sua condição de pecador diante de Deus e receber o perdão através do evangelho. Contra falsos ensinos que têm tomado muitos púlpitos famosos, que nós, no meio teológico, chamamos de a teologia coaching. Mas vamos primeiro à definição de lei e evangelho, que são os principais ensinos da palavra de Deus. A lei, então, a palavra de Deus tem autoridade para definir como nós devemos viver. E isso é expressado através dos 10 mandamentos, onde Deus dá a lei para que andássemos neles, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Quando Jesus resume os 10 mandamentos, ele resume a primeira parte, que são aqueles 3 mandamentos que falam da nossa relação direta com Deus, e nós chamamos essa relação de relação vertical, porque parte de nós para Deus. Jesus diz: ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí, quando Jesus resume a segunda parte dos mandamentos, que está ali no 4º ao 10º mandamento, que fala da nossa relação horizontal, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Jesus resume da seguinte maneira: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos são a lei de Deus e podem ser resumidos em uma palavra apenas: amor. Amando a Deus e amando ao nosso próximo como a nós mesmos, estaremos obedecendo a lei de Deus. Mas temos a tendência de desobedecer esta lei. Por nós mesmos, sem o auxílio do Espírito Santo, que é quem nos santifica, nós não conseguimos obedecer a nenhum ponto da lei. E a lei também mostra a nossa real condição de pecadores, afastados de Deus, perdidos e condenados, por justamente não conseguirmos cumprir com aquilo que Deus nos deu como a sua vontade. A palavra de Deus também tem poder para nos ameaçar com a sua ira, com o seu castigo. Então, pela lei nós estaríamos perdidos, condenados à morte eterna, sem condições de salvar a nós mesmos, consequentemente afastados de Deus. Então, em resumo, a lei é tudo aquilo que nós, seres humanos, devemos fazer diante de Deus, na nossa relação vertical, e diante do próximo, nas nossas relações horizontais. Então, lei, somos nós que temos que cumprir. Já o Evangelho mostra aquilo que Deus fez para resolver a nossa situação, que nos encontrávamos por causa da lei.
Então a palavra de Jesus tem autoridade para derrotar o pecado, a morte e todo o mal. E Jesus tem autoridade para nos perdoar. Ele é o verdadeiro Filho de Deus e, de fato, ele oferece o perdão através da sua palavra, que tem poder, que tem autoridade. A palavra de Jesus também tem autoridade para criar, fortalecer e preservar em nós a fé. E ele faz isso pelos meios da graça. Palavra pregada, lida, sacramento do altar, sacramento do batismo. O Evangelho, a palavra de Jesus, também nos autoriza a falar com o Pai em oração. Assim como nós fazemos nos cultos e como cada um de vocês faz em seu lar, em suas devoções diárias. Por isso sempre nós falamos em nome de Jesus, pois é Ele quem nos autoriza a falar com o Pai. E sempre fazemos em seu nome. Então, Evangelho é aquilo que Deus fez por nós, para resolver a nossa situação em que nos encontrávamos por causa dos pecados. E essas verdades bíblicas não podem faltar em uma mensagem verdadeiramente cristã. Mas o que geralmente acontece nesse meio dessa teologia coaching, ou como nós chamamos também os evangelicais, é um modismo, uma modinha teológica que tem deturpado a mensagem cristã, a mensagem verdadeiramente bíblica. Uma mensagem bíblica tem que ter lei para apontar o erro, para que o pecador reconheça a sua condição diante de Deus e o Evangelho traga então o perdão, aquilo que Deus fez para mudar esta situação. Então, uma mensagem que só tem lei é considerada uma mensagem legalista. Também é um erro. Uma mensagem onde só se fala de prosperidade, de bênçãos, aquilo que Deus pode fazer por você, é uma mensagem fraca de doutrina, fraca de verdades bíblicas. Então, para definir também o que seria então essa teologia coaching. O coaching é um processo de orientação e treinamento que visa ajudar pessoas a atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. E o coach é o profissional que conduz as pessoas nesse processo. Dentro de um ambiente de empresas, um ambiente colaborativo, como de uma grande empresa, ou atletas de alta performance, esse tipo de profissional é muito bem qualificado para ajudar essas pessoas a alcançar os seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais e assim por diante. Mas por que não é benéfico essa teologia coaching nos púlpitos, nas igrejas? Pelo simples fato de que ela substitui a palavra de Deus, a pregação expositiva de lei e evangelho, a pregação expositiva de doutrinas cristãs, por palestras de orientação profissional, motivacional ou autoajuda. E esse tipo de palestra enaltece competências e habilidades humanas e deixa de lado os dons que Deus nos dá através do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios: o que me adiantaria falar todas as línguas? O que me adiantaria ser o melhor profissional na minha área, mesmo tendo sido orientado por um coaching, se eu não tiver amor, se eu não tiver o que é mais importante? Outro tipo de mensagem perigosa é aquela que não confronta o pecador no seu pecado, na sua situação. Paulo fala de amor. Nós falamos do amor de Deus a todo momento, em todas as nossas mensagens. Nós repetimos em todos os cultos que Cristo morreu por nós para pagar pelos nossos pecados. Tinha um professor no seminário que sempre dizia: o óbvio deve ser dito para não deixar de ser óbvio. Porque em algum momento, se nós pararmos de repetir o óbvio, para alguns será novidade.
Então, outro tipo de mensagem perigosa, aquela que não confronta o pecador no seu pecado. Mas quando falamos de amor, biblicamente, é um conceito totalmente diferente daquele que o mundo entende como amor. O amor que é glorificado pela cultura hoje é um amor egoísta. Ele favorece somente o indivíduo, as suas necessidades, as suas próprias emoções. E esse conceito de amor tem sido distorcido também entre os cristãos, com essas referências teológicas modernas, que são perigosas para a verdadeira fé. Porque Cristo é tirado do centro e o homem é colocado lá, como o centro de todas as ações. Tudo é para Ele, por Ele, quando na verdade tudo é para Cristo e por Cristo. Na visão desses cristãos modernos, se algum tipo de pecado é condenado, isso é falta de amor. Não julgueis. Essa é a frase que vem logo em seguida como resposta a qualquer tentativa de exortação ao erro. Segundo essa modinha, o amor cristão é demonstrado quando a igreja dá liberdade ao pecador para viver em pecado sem condenar ou julgar. O importante é o amor. Se faz feliz, é isso que importa, é o que dizem. Mas as tentações também nos fazem felizes. Insistir também na pregação da doutrina correta, exposta pelas Escrituras e afirmada pelas confissões da igreja, também é considerado falta de amor. Ser amoroso nessa modinha teológica do coaching é tolerar o erro doutrinário e abraçar a pluralidade teológica. Mas isso não é o verdadeiro amor cristão. De acordo com a palavra de Deus, a epístola de Paulo, quem ama está disposto a dizer a verdade, mesmo que ela não seja agradável, mas é para o bem do outro. Foi isso que fizeram os profetas, foi isso que fizeram os apóstolos, quando pregaram a verdade. E a maioria foi morto por isso. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de amor. Mas esse amor que Paulo menciona aqui não é um mero sentimentalismo. Nesses meios onde a teologia coaching está em alta, geralmente o ambiente é preparado para levar as pessoas a um sentimentalismo, a uma emoção falsa, uma luz fraca, um timbre em tom menor no teclado, para levar as pessoas a uma falsa emoção. E isso para eles é caracterizado como ação do Espírito Santo nessas pessoas. O amor que Paulo fala aqui não é mero sentimento, é ação. O amor que Paulo fala significa se importar com a necessidade dos outros, é procurar agir para o bem dos outros. C.S. Lewis, que é um autor agora cristão, mas outrora ele foi ateu, ele escreve vários livros sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, livros ótimos, recomendo a leitura deles. E em um desses livros, chamado Cristianismo Puro e Simples, ele escreve o seguinte: o amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção, não se trata de um estado de sentimento, mas de vontade. Seria bem errado pensar que o caminho para se tornar amoroso é ficar acomodado, tentando produzir sentimentos afetuosos. Não perca tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o amasse. Ninguém consegue compreender perfeitamente esse conceito de amor que é exposto por Paulo nesse texto. Ninguém, exceto um. Alguns trechos do texto que fala do amor usam uma linguagem na qual nós poderíamos caracterizar este amor como se fosse uma pessoa, como se o amor fosse alguém. E há apenas uma pessoa que pode ser caracterizada dessa maneira: Jesus. Poderíamos substituir a palavra amor pelo nome de Jesus nesse texto, que não mudaria nenhum sentido. Somente Jesus concretiza o amor em toda a sua plenitude e perfeição.
Pegando do versículo 4 ao versículo 8 desse texto, trocando a palavra amor por Jesus, ficaria assim: Jesus é paciente e bondoso. Jesus não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Jesus não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Jesus nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Jesus é eterno. Vejam que não mudou o sentido do texto. E uma vez que Cristo vive em nós, e nós em Cristo, o nosso nome também poderia ser colocado no lugar da palavra amor. Todas as características, todos os dons de Jesus são imputados, são transmitidos a nós. E visto que recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, nós passamos então a seguir o exemplo de Cristo. Leia esse texto mais uma vez e coloque o seu nome no lugar da palavra amor. Fará sentido para você? Jesus tanto nos presenteia como nos molda com o seu amor. Ele nos torna parecidos com Ele. Nós temos um parâmetro, uma régua com a qual devemos ser medidos, que é Cristo, é a perfeição de Deus. Quando Deus deu as suas leis, Ele disse: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso alvo, esse é o alvo que devemos atingir na perfeição. Não conseguimos. Por isso que Deus envia Jesus para atingir este alvo em nosso lugar, para nos dar os seus dons em nosso lugar. Na cruz acontece uma troca. Nós chamamos isso de a feliz troca. Nós damos a Cristo o que era nosso e Ele dá a nós o que era dele. Nós damos a Ele os nossos pecados e Ele dá a nós uma nova vida, uma santidade que não nasceu em nós, mas que é gerada em nós através do nosso batismo. Essa troca, então, nos leva a ter Cristo como a referência perfeita e também a fonte de todo o amor. Deixemos o amor de Cristo ser o nosso mérito, porque nós não temos nenhum diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, que deixemos que a sua vida santa seja o nosso modelo, para que assim possamos viver uma vida em amor, amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a mente, com todo o corpo, e amando ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Que o Espírito Santo que habita em nós, desde o nosso batismo, nos dê tanto o querer quanto o agir, conforme a santa vontade do nosso Deus, que tem autoridade e poder. Amém.